Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre as novidades do caso da aplicação das sanções contra o Alexandre de Moraes. Tá? Principalmente o Trump está dizendo, ou o governo Trump está planejando fazer ataques às esposas com escritórios de advocacia do STF. Por que isso? Porque, como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes já tirou o dinheiro dele dos Estados Unidos. Os outros ministros já devem estar se precavendo também. E o que eles estão vendo? O dinheiro, o salário de um ministro do STF é relativamente pequeno. Como é que esse pessoal é tão rico? Esse pessoal é tão rico porque tem dinheiro na conta da esposa, meu amigo. Tem dinheiro na conta da empresa da esposa, do escritório de advocacia da esposa. Então, o que vai entrar na Lei Magnitsky não vai ser só o Alexandre de Moraes, vai ser as esposas também. E, além disso, vamos entender o que é a Lei Magnitsky exatamente. Isso é uma dor de cabeça enorme. Isso é a morte financeira completa do Alexandre de Moraes e de outros ministros. E vamos rir também um pouco da esquerda, que o pessoal está desesperado. Olha só, tá aqui, ó. Como Moraes e ministros reagiram à fala do secretário do Trump? O secretário do Trump é o Marco Rubio, né? Ontem eu já falei sobre isso. O Marco Rubio estava numa sessão do Congresso, foi perguntado por um parlamentar republicano e disse que sim, que está sendo estudadas sanções ao Alexandre de Moraes, né? E aqui o pessoal está dizendo que não, que ninguém vai falar nada antes do tempo. Mas, por outro lado, a Mônica Bergamo falou aqui que sanção de Moraes, de Trump a Moraes, é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Adivinha? Quem que está falando com o Alexandre de Moraes, que é a Mônica Bergamo, e quem está falando com o Barroso, que é o Igor Gardelli? É óbvio, né? O Moraes não disse inadmissível, que isso vai ter solidariedade contra mim, é lógico, porque não pode, não sei o que lá e coisa e tal. E o Sakamoto está dizendo que não, que a punição vai se voltar contra o bolsonarismo. Vamos entender esse traço muito engraçado, o pessoal está desesperado, cara. Estão desesperados por quê? Porque, como eu falei para vocês, só tem lado positivo pra gente nessa história. Sanção da Lei Magnitsky dói muito no Alexandre de Moraes, mas principalmente dói no apoio do Alexandre de Moraes. Lá em Brasília vai ter um monte de gente falando assim, não, porque isso, o Lula vai brigar com os Estados Unidos, que vai se alinhar à China, à Rússia. Aliás, é lógico que o Lula quer isso, né? Ele tá doido para brigar com os Estados Unidos, tá doido para se alinhar com o eixo do mal da ditadura no mundo todo, mas eu tenho certeza que lá na alta esfera, lá no céu estrelado de Brasília, lá na elite aristocrática socialista de Brasília, o pessoal sabe que não tem jeito. O Brasil é muito dependente dos Estados Unidos, estamos aqui na América Latina, não tem como o Lula conseguir peitar os Estados Unidos. O pessoal já vai começar a fazer as contas, deixa eu ver, o dinheiro que está aqui. É aquilo que eu falo para vocês sempre, meu amigo. Esse pessoal trata o Brasil como uma grande fazenda, cara. Eles estão aqui tratando o gado que somos nós, né? Esperam que a gente dê leite, né? Que a gente dê leite, que dê ovos, que ponha ovos para eles colherem, coisa e tal. Esse pessoal, percebendo a roubada que seria o Brasil bater de frente com os Estados Unidos nessa história, não vai ter dúvida nenhuma na hora de sacrificar o Alexandre de Moraes. Eles gostam do Bolsonaro? Não, não gostam. Eles estão adorando que o Alexandre de Moraes esteja batendo no Bolsonaro, nos bolsonaristas, estão achando lindo. Tudo isso é por conta desse pessoal. Esse pessoal está achando ótimo o Alexandre de Moraes bater no bolsonarismo. Mas na hora que eles olharem, que vão, ih, caramba, meus ovinhos e meu leitinho, vai tudo embora com esse negócio, acho que é melhor a gente sacrificar o bode da sala, né? O bode da sala, o bode careca da sala é o Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Mais Perdido que o Governo Lula, Não Sei Que Lá e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu já falei no vídeo de ontem que, né, o Marco Rubio foi perguntado no Congresso americano por um deputado da Flórida sobre a questão de sanções a Moraes. Ele falou que isso está em estudo e que a coisa deve acontecer sim, a punição é muito provável, né? E aí muita gente se pergunta assim, poxa, mas por que não faz de uma vez, né? E eu já expliquei isso para vocês. A ameaça de sanção é mais eficiente que a sanção sempre, tá? Então, o que os Estados Unidos está fazendo é justamente a ameaça de sanção, é tentar ver se o pessoal volta atrás, se o pessoal se toca que tem erro nessa coisa. Vai ser muito ruim para o Alexandre de Moraes, vai ser muito ruim para a imagem do STF, essas sanções. Quem sabe alguma pessoa lá no STF, olha só, né, não é a hora de a gente dar uma maneirada nessas coisas, de a gente mudar a posição e coisa e tal. Vamos ver se isso tem efeito. A ameaça de sanção é mais eficiente que a sanção. Mas se não tiver jeito, vai ser a sanção mesmo, né? Pode ter certeza que vai ser, até porque senão os Estados Unidos ficam desacreditados nessa história. Pois bem, e agora saiu hoje a notícia mais interessante de que o Trump está prevendo a reação do STF e está mirando as esposas com escritório de advocacia.
Vocês lembram, eu dei o furo aqui no canal Ancapsu de que o Alexandre de Moraes estava trazendo os recursos dele do BTG lá da Flórida aqui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos aqui para o Brasil, né? Só que coisas no nome do Alexandre de Moraes deve ter pouca mesmo. Até os ministros todos do STF, se você parar para pensar, eles ganham bem, tá? Ganham na faixa de 50 mil reais aí por mês. Isso é um salário muito bom para qualquer um no Brasil, na verdade, né? Um salário excelente. Mas a verdade é que para ser multimilionário, como esse pessoal tem, 50 mil reais por mês não dá não, meu amigo. 50 mil reais por mês não faz milionário não, cara. Então, como é que esse pessoal fica rico? Esse pessoal fica rico com os escritórios das esposas, dos filhos, dos parentes e coisa e tal. Isso, de fato, é um problema no final das contas, né? Como é que o Alexandre de Moraes ganha dinheiro? Você está vendo aí vários casos de julgamentos que tem partes que são representadas por escritórios de ministros. Você acha que não tem interesse nisso aí? É lógico que tem interesse. É lógico que esses escritórios de ministro acabam sendo muito demandados e coisa e tal, exatamente por serem escritórios ligados a ministro. Lá em Brasília, todo mundo sabe quem é o escritório do ministro falando de tal. Não estou falando só de STF, não. Estou falando de STJ, todos os tribunais lá de Brasília, TST, todos os tribunais de Brasília têm isso. Todo mundo sabe em Brasília quem é o escritório de cada ministro, de cada tribunal superior. Lá todo mundo sabe. Então, ou seja, já é isso, o cara já vai pedindo aquele escritório para dar dinheiro para tentar ganhar a causa, né? E eu acho engraçado isso, porque o pessoal tem essa ideia de que, se a gente tiver na justiça privada do Ancapistão, as decisões vão ser compradas. Não, as decisões são compradas hoje. Hoje a decisão é comprada, né? No Ancapistão não pode, porque se um tribunal privado ele começa a tender para um lado, ele acaba indo à falência. Então, no Ancapistão é que você não consegue comprar a decisão. Hoje você consegue comprar a decisão, né? Enfim. E a reação do Trump é essa. Ele está vendo que não tem muita coisa em nome do Alexandre de Moraes, em nome dos ministros, é lógico, eles não são burros, mas pode ser que tenha coisa no nome das esposas e parentes e filhos e empresas dessas pessoas, e a lei Magnitsky vai chegar lá. Vai pegar a galera toda. Aqui, ó. O governo Trump prevê uma reação de ministro do STF assim que sanções do Alexandre de Moraes forem aplicadas. E por conta disso, analisa um próximo passo que pode ser atingir outros integrantes das cortes e seus respectivos cônjuges. Isso eu já falei para vocês. Como eu disse, né? A sanção ela é mais efetiva enquanto ameaça do que enquanto executada. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tacar no Alexandre de Moraes primeiro. O Alexandre de Moraes está fudido. O Alexandre de Moraes já é o bode careca da sala. Já vai ser sacrificado. Para os outros ministros, falar, ih, caraca, deu ruim, melhor a gente voltar atrás, dar um jeito aqui, coisa e tal. Essa é a expectativa. Se não tiver jeito, vai o resto da galera toda e as esposas e empresas ligadas a eles. Aqui, ó. Esposas, aqui, ó. Pelo raciocínio do governo Trump, Trump está certo nisso. A maior parte da renda familiar dos magistrados vem desses escritórios de advocacia. É isso daí. E, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. A maior parte da renda familiar viria desses escritórios de advocacia. Que é isso mesmo, é exatamente isso que acontece. Os escritórios de advocacia é que dão dinheiro para essa turma, né? Aqui, ó. Atualmente possuem escritórios de advocacia as respectivas esposas dos ministros, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, coisa e tal, coisa e tal. Mas é o que eu falei para vocês. Mas às vezes não é esposa, às vezes é um amigo do cara, entendeu? Mas cada ministro do STF tem um escritório que é ligado àquele ministro. Todo mundo sabe disso lá em Brasília. Ou é filho, ou é genro, ou é amigo, ou é esposa, ou é pai. Todo mundo tem esse troço. Isso é a coisa mais normal do mundo lá em Brasília. E aí, meu amigo, vai doer nesse pessoal. É o que eu tô falando para vocês. A elite aristocrática socialista de Brasília vai sentir a dor desse troço. E vai acabar sacrificando o bode careca. Então vamos lá, a gente já falou essa notícia ontem, né? Uma audiência lá na Câmara dos Estados Unidos, na House of Representatives, né? No Congresso deles lá, um congressista, que inclusive foi visitado pelo Paulo Figueiredo e pelo Eduardo Bolsonaro há poucos dias atrás, perguntou para o Marco Rubio sobre as sanções contra o Alexandre de Moraes, e o Marco Rubio falou que estão sendo avaliadas e existe uma grande probabilidade disso acontecer, e falou também na Lei Magnitsky Global, o Global Magnitsky Act. O que é isso? Vamos entender essa história aqui, porque isso dói pra caramba, né? O Magnitsky Act, eu estou pegando a Wikipédia aqui porque não dá para me acusar de estar pegando uma fonte da direita. Às vezes o pessoal da direita fica falando essas coisas, né? Não, vamos pegar uma fonte neutra, que a Wikipédia, na verdade, é a fonte esquerdista, né? A Wikipédia é basicamente um folhetim esquerdista, isso daqui. Essa lei foi aprovada lá em 2012 pelo Obama, né, para responder ao caso de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que morreu na prisão em Moscou em 2009, ou seja, vários
várias pessoas na administração do Putin foram responsáveis por matar esse advogado, que era um opositor do Putin e coisa e tal. Então isso aqui é uma violação de direitos humanos, precisava ser respondida de verdade. E no final das contas, ele estava investigando um caso de fraude de 230 milhões de dólares de oficiais russos, e como é normal lá na Rússia, resolveram o problema prendendo o cara e matando ele na cadeia. Ele teve pancreatite e um monte de problemas médicos e coisa e tal, e na verdade ele foi preso, ele foi espancado até a morte, né? Se pegar o caso do Navalny, o Navalny morreu recentemente numa prisão russa também. O Navalny era um opositor russo. Vai encontrar a mesma história, né? Então isso começou em 2012, mas aí depois, quando foi em 2017, o Trump transformou isso no Global Magnitsky. Ele aumentou aí o escopo da coisa, tá? Então o que acontece aqui? Essa aqui é a lista das pessoas que estão listadas nessa lei Magnitsky, tá? Então você vai ver um monte de russo aqui, um monte de árabe, um monte de chinês e um monte de venezuelano. O pessoal da Venezuela, do regime do Maduro, tá todo mundo aqui também na lei Magnitsky, né? E, de novo, é o que eu falo para vocês, o Brasil está se transformando numa Venezuela. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. A Venezuela começou a ditadura dela como? Com o executivo em conluio com o judiciário, anulando o legislativo. Foi o que aconteceu na Venezuela, é o que o Lula está tentando com o Flávio Dino e com o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Acabar com as eleições brasileiras, proibir Bolsonaro de concorrer ano que vem a qualquer custo, e justamente nesse conluio entre a esquerda no executivo e o STF, né? Essa coligação PT-STF que está governando o país há algum tempo. Então tem um monte de cara aqui, ó, Horácio Cortes, um antigo presidente do Paraguai, tem gente do Paraguai também aqui, tá? Um monte de gente da China também, e um monte de gente da Venezuela, né? Chineses aqui tem um monte também, gente do Camboja, um monte de coisa. Precisa de alguma coisa judicial? Não. Isso é o presidente da República nos Estados Unidos. Basta o Trump querer, bota o nome da pessoa nessa lei Magnitsky, né? E depois teve o Global Magnitsky. Isso foi em 2016, o Congresso aumentou o escopo da lei. Então o que acontecia com a lei Magnitsky? Então, ela sequestrava qualquer bem que a pessoa tivesse nos Estados Unidos e também proibia a pessoa de entrar nos Estados Unidos e dava um monte de sanções contra a pessoa, qualquer negócio que ela fizesse com os Estados Unidos. Mas aí o ato Magnitsky global, que foi inclusive o que mencionou o Marco Rubio na coisa do Congresso de ontem, né? Justamente aumentava isso daí, incluindo sanções secundárias, ou seja, bancos que têm negócio com os Estados Unidos não podem ter negócio com pessoas sancionadas pela lei Magnitsky. Então é um passo a mais nessa história. Como praticamente todos os bancos no mundo e todos os bancos brasileiros têm negócio com os Estados Unidos, os bancos vão ter que fazer a opção, ou tem conta do Alexandre de Moraes, ou para de fazer negócio com os Estados Unidos. Eu não descarto que o Lula vai forçar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a brigar com os Estados Unidos. Vai ser terrível para esses bancos, tá? Mas vai manter a conta do Alexandre de Moraes. Agora, se ele tem conta em outros bancos aqui no Brasil, é muito provável que ele não possa mais ter conta nesses bancos por conta da lei Magnitsky, né? E, de novo, outra coisa, o Alexandre de Moraes diz que não tem nenhum bem nos Estados Unidos. Eu não descarto. Se ele tinha alguma coisa, a essa altura ele já passou para o nome de filhos, de parênteses e coisa e tal, né? E outra coisa, eu dei o furo aqui, eu dei a notícia quando ele mandou a ordem para o BTG Pactual. O BTG Pactual é um banco brasileiro, mas que tem filial nos Estados Unidos também. E mandou tirar os investimentos que ele tinha lá nos Estados Unidos e trazer para o Brasil. Isso foi lá atrás, quando teve uma outra ameaça. Lembra quando saiu a primeira vez essa ameaça? Além de Moraes, Gonê e o delegado Shor estão na mira dos Estados Unidos. Ele fala aqui na mira do Bolsonaro, mas na verdade é na mira do Trump, né, do Marco Rubio lá para sanções. E eu acho muito importante que essas sanções efetivamente atinjam mais pessoas do que o Alexandre de Moraes. Por quê? O Alexandre de Moraes vai matar no peito esse negócio e falar, não, porque eu tô aqui brigando pela, entre aspas, democracia brasileira. Ele não tá nem aí. Já vai ser ruim, como eu falei no vídeo de ontem, porque isso vai deixar com medo o pessoal que apoia ele. Mas seria melhor ainda se os Estados Unidos fizessem essa sanção, como geralmente faz, contra a estrutura de comando, o Alexandre de Moraes e também o Fábio Shor e outras pessoas que estão ali debaixo do Alexandre de Moraes, para deixar claro que o pessoal que está apoiando esse ditador, que está apoiando esse genocida, que está apoiando esse traidor da pátria, que é o Alexandre de Moraes, esse pessoal vai ser sancionado também no final das contas, né? Não tem saída para esse povo, né?
Aí você lembra que lá atrás, quando teve essa primeira ataque, foi lá em fevereiro deste ano, o Alexandre de Moraes falou, né, mentiu aqui, fez a fake news. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. Não, o Brasil deixou de ser colônia em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, quando foi decretado que era o Brasil passou a ser a sede, né, do Reino Unido de Brasil e Portugal. Então já não éramos mais colônia a partir de 1808, mas o Alexandre de Moraes fez essa fake news aqui, dizendo que não somos mais colônia, não sei o que lá, não sei o que lá. E é um discurso muito bacana, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo Lula vai brigar com o Trump por isso, mas no final das contas, a conta que o pessoal lá da elite aristocrática socialista de Brasília vai fazer é que melhor sacrificar o bode careca do que o nosso dinheirinho aqui, vai ser muito ruim para o Brasil, né? Ou a gente vai entrar em modo Venezuela direto. Não descarta essa possibilidade também não, tá? Não descartem isso, né? Enfim, então a Lei Magnitsky Global, que é o que eles estão querendo fazer, é uma lei muito poderosa que pode prejudicar muito o Alexandre de Moraes, mesmo que ele não tenha nenhum bem nos Estados Unidos, mas principalmente vai prejudicar porque vai duas coisas. Primeiro, que vai mostrar que ele está errado, todo mundo sabe que ele está errado nessa história, e segundo, vai botar medo no pessoal que ainda apoia essa censura, esse negócio de censurar, de proibir empresas de mídia aqui no Brasil. Isso é uma coisa muito importante, né? Além disso, vale lembrar que tem lei Magnitsky em outros estados também, tá? No Canadá, na Austrália, em vários países da Europa, na Inglaterra, na própria União Europeia, e elas seguem mais ou menos esse padrão dos Estados Unidos, e tipicamente, se foi sancionado nos Estados Unidos, existe uma chance muito grande desses países aderirem também a essa sanção contra o Alexandre de Moraes. Tipicamente, a Magnitsky Global tem esse efeito, então o Alexandre de Moraes pode perder patrimônio não só nos Estados Unidos, mas se ele tiver alguma coisa no Canadá, na Europa, na Inglaterra, em Portugal, inclusive, na União Europeia, inclusive, imagina o Gilmar Mendes como é que deve estar suando frio nesse momento, né? Comprou uma mansão lá, tem um instituto grande lá, e isso tudo pode virar pó, meu amigo, se a coisa começar a engrenar para o lado dele. Você acha que o pessoal lá em Brasília não vai fazer essa conta? Olha só, não, tudo bem que a chance é pequena e coisa e tal, mas, pô, não é melhor a gente sacrificar esse bode careca aqui, deixar o Bolsonaro concorrer ano que vem e acabar com essa palhaçada toda, né? Porque eles estão vendo que vão perder do mesmo jeito. Se não for o Bolsonaro, vai ser Michele Bolsonaro, vai ser o Tarcísio, vai ser algum aliado do Bolsonaro. Eles vão perder do mesmo jeito, né? De repente é melhor sacrificar o bode careca que está na sala, né? Bom, aqui, ó, aí vem a parte mais engraçada, né? Como é que os ministros reagiram a essa coisa, né? E aí o Igor Gadelha fala aqui, ó, que não que eles reagiram aqui, ó. A estratégia dos ministros do Supremo é não comentar sobre esse assunto neste momento, quando ainda não há ações concretas por parte do governo Trump em relação a Moraes, né? Então aqui, ó, apesar da indignação com a fala do integrante do alto escalão do Trump, Moraes e outros ministros do STF, como Barroso e Gilmar Mendes, não pretendem reagir publicamente. Ou seja, o Gadelha falou com quem? Falou com o Barroso, tá na cara que falou com o Barroso. O Barroso e o Gilmar Mendes estão preocupadíssimos com isso, eles sabem do problema que é isso. O problema não apenas de ficar marcado como errado esse julgamento todo, esse absurdo todo que o Xandão está fazendo, como também o absurdo que a dor que vai ser para esse pessoal se realmente aplicarem essas punições como o Xandão. Se aplicarem com o Xandão, podem aplicar com outras pessoas também, né? Aí é engraçado que a Mônica Bergamo foi no outro sentido. A Mônica Bergamo deve ter falado com o Alexandre de Moraes e disse, não, porque sanção de Trump e Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. Não, porque é inadmissível. Quem que falou que é inadmissível? O Moraes, pô. É o dele que tá na reta, né? O dele dói mais, né? No dele tá doendo mais. Os outros estão preocupados, os outros estão extremamente preocupados. O Moraes tá sentindo já aquele incômodo, já tá sentando meio de ladinho na cadeira, assim, porque já tá doendo, né? Então aqui, ó, o argumento de defesa de direitos humanos não se sustenta em um governo que acorrentou brasileiros para enviá-los de volta ao Brasil e não sei o que lá. Olha só o que eles estão resgatando, sendo que o Brasil também acorrenta o pessoal quando é extraditado, né? O Brasil também faz a mesma coisa. A gente falou sobre isso na época que estava esse negócio de que não, que o Trump está acorrentando brasileiros. Quem é que está desesperado? Quem está falando que não, que absurdo, que não pode? É o Moraes, cara, tá doendo, cara. Isso dói, cara. Isso dói. Imagina se eu sei que eu não tenho patrimônio nenhum, você também deve ter patrimônio nenhum, no final das contas, né? Mas imagina que você tivesse um patrimônio bacana, tivesse guardado algum dinheirinho, pô, isso dói, cara. Esse negócio de, porra, dizer que vai tirar tudo, dói pra caralho, né? Aqui, ó.
Eles afirmam, todo mundo falando que conversou com os ministros todos, né? Ninguém conversou com porra, cada um conversou com o ministro. O Gadelha conversou com o Barroso, tá mais do que óbvio, e a Bela Megali conversou com o Alexandre de Moraes, né? Eles afirmam que a medida é uma clara tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro, algo definido como impensável. Peraí, e o Xandão proibiu o X no Brasil, sem ter lei nenhuma no Brasil permitindo isso? Não é uma interferência dele numa empresa americana também, né? Então, essa é a história aqui. Não tem a mesma característica de outros movimentos semelhantes pelo mundo, atacar Supremas Cortes e não sei o que lá e coisa e tal. É lógico, as Supremas Cortes estão agindo a favor da esquerda, a esquerda está perdendo relevância no mundo todo. O que sobrou para eles é a Suprema Corte, estão tentando agir, tentando salvar a esquerda na marra. É lógico que vão tomar porrada, né? Evidentemente, né? Enfim, tá o pessoal aqui, ó, na visão dos magistrados, até parece que foram, na visão do Alexandre de Moraes, pô, tá na cara, o Bela Megali, você não engana ninguém, você falou com o Xandão que tá dolorido nessa história aqui. O governo do Zewa faz o que quer ao redor do mundo e também dentro do próprio país, e não teria condições de levantar a bandeira dos direitos humanos contra Alexandre de Moraes, cujas decisões são referenciadas por um colegiado de juízes que chegaram a seus cargos em um sistema democrático, todo mundo indicado pela esquerda. Que porcaria de chegaram referenciados pela democracia? Todo mundo esquerdista, né? Então tá na cara que o Alexandre de Moraes que tá dolorido nesse caso aqui, né? O Sakamoto se doeu também, isso aqui eu já falei no vídeo de ontem, né? Não porque vai voltar contra o bolsonarismo em 2026, eu já expliquei para vocês, eles estão doidos. A esquerda está doida para que aconteça aqui no Brasil o que aconteceu no Canadá, né? Que o Trump reviveu o Canadá, mas eu já expliquei no vídeo de ontem que não é a mesma coisa, né? Eles vão sancionar o Alexandre de Moraes, não vão sancionar o Brasil, né? Agora, quem tem que prestar atenção é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, tá? O Alexandre de Moraes está partindo para cima do Paulo Figueiredo e pode ser que retaliem com o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Eu acho que é importante o Eduardo Bolsonaro ficar mais um tempo lá nos Estados Unidos e o Paulo Figueiredo não vai ser atingido por isso, mas pelo menos até resolver este problema, porque isso eu acredito que eles podem retaliar punindo essas pessoas, né? Mas mais do que isso, meu amigo, em algum momento o pessoal lá de Brasília vai fazer a conta e vai falar, quer saber de um negócio? Temos que sacrificar o bode careca, meu amigo.